Bom, perdoe-me pela interrupção do vídeo, mas nós falávamos a respeito do artigo 11, né? E tratávamos das hipóteses de cancelamento de inscrição profissional, hipóteses estas previstas em rol taxativo pelo artigo 11, e que possuem natureza jurídica de ato desconstitutivo com eficácia ex tunc, ou seja, eficácia que retroage até a data em que ficar evidenciada a ocorrência de uma das hipóteses de cancelamento da inscrição profissional. Bom, prosseguindo, gostaria de sugerir aos senhores a leitura do artigo 12. O artigo 12, ele trata especificamente das hipóteses de licença profissional. Permitam-me a leitura do artigo 12. Licencia-se o profissional que, assim o requerer, por motivo justificado. Há uma diferença também aqui, né, no inciso 1 do artigo 12, da mesma forma como é possível o pedido de autocancelamento, é possível também o pedido de autolicenciamento. Ocorre uma pequena diferença. Enquanto no autocancelamento do artigo 11 não há necessidade de declínio de motivos, não há necessidade de detalhamento das razões pelas quais aquele determinado pedido está sendo formulado, no artigo 12, que trata da hipótese de licenciamento, o inciso 1 dispõe claramente, expressamente, que o pedido de autolicenciamento ele precisa vir adequadamente justificado. Inciso 2, passar a exercer em caráter temporário a atividade incompatível com o exercício da advocacia. Também guarda proporção, também guarda similitude com uma hipótese de cancelamento, e a diferenciação entre o cancelamento e o licenciamento, e a licença, se dá pelo caráter permanente ou não da atividade incompatível com a advocacia que é exercida por um determinado profissional. Então, especificamente naqueles cargos em que há mandato, e que são cargos incompatíveis com a advocacia, como o mandato ele é temporário, o pedido não será de cancelamento da inscrição, será sim de licença. A terceira hipótese de licenciamento é a hipótese constante no inciso 3, que dispõe que licencia-se o profissional que sofrer de doença mental considerada curável. A partir do momento em que essa doença é curável, é porque o estado de instabilidade mental do determinado profissional, existe uma perspectiva de que ele recobre a sua sanidade. E aí não há necessidade de um cancelamento. E sim, a medida aqui é a medida de licença. Os artigos 13 e 14 tratam especificamente do documento de identidade profissional, ou seja, da carteira da ordem, né? O artigo 13 dispõe que o documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins. Então, a carteira da OAB, seja de advogado ou seja de estagiário, ela é suficiente para a prática de atos civis, para a prática da identificação daquele determinado profissional, e ela é
obrigatória quando advogado ou estagiário estiver no exercício de atividades profissionais. Então, por isso que a carteira da ordem é indispensável quando um colega advogado estiver fazendo uma audiência. A carteira da ordem é o documento de identificação civil, sim, mas é um documento de identificação civil que é necessariamente que há necessidade específica de que este demonstre ou que apresente para que haja a possibilidade da prática de atos privativos da advocacia ou privativos do estágio. Gostaria de destacar aos senhores o artigo 14. O artigo 14 diz que é obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Então, eu preciso não só colocar o meu nome, como preciso colocar o meu número de inscrição fazendo referência à seccional na qual eu sou inscrito. Então, todos os documentos produzidos por mim enquanto profissional da advocacia constam o meu nome e constam o meu número de inscrição profissional. O parágrafo único traz uma vedação extremamente interessante que eu gostaria de abordar com os senhores. O parágrafo único dispõe que é vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada ao exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia sem a indicação expressa do nome e do número da inscrição dos advogados que o integrem ou o número do registro da Sociedade de Advogados da OAB. Bom, é muito natural que uma sociedade de advogados ela prepare algum tipo de material detalhando as suas habilidades, as suas qualificações profissionais. Esse material, que nós chamamos de folder, esse material ele precisa necessariamente conter o nome de todos os profissionais integrantes dessa sociedade, com as suas respectivas inscrições. E mais que isso, esse material precisa detalhar ou precisa indicar o número da inscrição da sociedade de advogados. E aí, nós veremos, com a leitura dos próximos artigos, quais são as necessidades, quais são as hipóteses de formação e de inscrição, de aderência de sociedade de advogados junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não só os advogados precisam de inscrição profissional. A sociedade de advogados, que é a sociedade na qual advogados se reúnem para o patrocínio de causas e para prestação de atividades de consultoria jurídica a jurisdicionados, essa sociedade também precisa ser e estar devidamente inscrita junto à OAB. A OAB é o órgão responsável pela fiscalização e pela inscrição dessas sociedades. São sociedades de natureza civil
mas o seu registro ocorre junto à Ordem dos Advogados do Brasil, não junto ao registro de pessoas jurídicas, não junto ao registro civil de pessoas jurídicas, e por óbvio, não junto a juntas comerciais. Sociedade de advogado é uma sociedade civil e a sua inscrição se dá junto ao órgão de classe, junto à OAB. Bom, gostaria de convidá-los à leitura do artigo 15. O artigo 15 da Lei 8.906 estabelece as condições pelas quais ocorre a reunião de advogados. A reunião de advogados ela se dá através da concepção de uma sociedade civil para a prestação de serviços de advocacia. Essa sociedade civil para a prestação de serviços da advocacia, ela adquire personalidade jurídica através do ato de registro de atos constitutivos junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Devo destacar que a aplicação à sociedade de advogados dos mesmos deveres estabelecidos individualmente aos advogados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Devo afirmar ainda que um advogado ele só poderá integrar uma única sociedade de advogados. Ao advogado é defeso a participação em mais de uma sociedade de advogados. O advogado, ele integra uma sociedade de advogados, ele não poderá figurar nos atos constitutivos de outra sociedade dentro de uma mesma seccional. Então, imaginemos a hipótese aqui do meu escritório. Eu tenho um escritório inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Eu não posso figurar como sócio de um outro escritório também inscrito junto à seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Um ponto que eu gostaria de destacar com os senhores é a possibilidade de criação de filiais desta sociedade de advogados. Disse aos senhores que a sociedade de advogados ela é registrada junto ao órgão seccional da OAB, ao órgão regional da OAB. Mas essa sociedade de advogados ela pode constituir uma filial em outra unidade federativa. Isso é absolutamente possível desde que os sócios dessa sociedade sejam os mesmos sócios integrantes da filial e esses sócios devam possuir registro de inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional a qual existe o pleito de registro da sociedade filiada ou da filial. Uma outra questão que eu gostaria de trabalhar com os senhores é que existirá, sim, conflito de interesses em advogados que, mesmo que individualmente, patrocinem demandas que contrariem os interesses de seus sócios. Ou seja, individualmente, se figurar numa sociedade de advogados, eu não posso patrocinar
os interesses de um determinado jurisdicionado que contrariem de uma forma clara ou que gerem conflito de interesse a um sócio meu. Há vedação, há conflito de interesses. Muito embora eu possa patrocinar individualmente demandas, mas eu não posso patrocinar individualmente demandas que colidam com os interesses de um sócio meu. Porque isso gera quebra de affectio societatis. Isso seria, inclusive, causa, num rigor extremo e numa medida extrema, de dissolução da sociedade. Bom, vejamos aos casos de indeferimento ou cancelamento do registro de inscrição de sociedade civil de advogados junto à Ordem dos Advogados. É absolutamente impossível se conceber o registro de uma sociedade de advogados que tenha uma conotação eminentemente mercantil. A advocacia, lembra aos senhores, é um sacerdócio. A mercantilização da advocacia é vedada pelo regramento específico produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil. É também vedada a inscrição de sociedade que se valha de nome fantasia. Eu não posso ter bons advogados, eu não posso ter uma sociedade de advogados que não tenham uma razão social atrelada ao seu quadro societário. Eu não posso criar um nome, por mais criativo que possa ser, mas eu preciso gerar uma previsibilidade à sociedade de que a razão social da sociedade guarda ou permite que a sociedade identifique imediatamente quais são os sócios dessa sociedade ou algum dos sócios desta sociedade. É também causa de indeferimento / cancelamento do registro se verificarmos que a sociedade de advogados realiza atividades estranhas à advocacia. Como exemplo, é muito comum advogados na área de direito imobiliário que façam administração de imóveis. Essa administração de imóveis ela é vedada. Você não pode fazer administração de imóveis na sociedade de advocacia. Então, se isso ficar configurado, o registro da sociedade é sumariamente cancelado. O mesmo exemplo vale para prestação de serviços contábeis dentro de escritórios de advocacia. Além disso, é causa de indeferimento / cancelamento do registro de sociedade de advogados a presença de sócio não inscrito como advogado. Eu não posso ter sócio de escritório de advocacia que não seja advogado. E também não posso ter como sócio de escritório de advocacia advogado que seja proibido de advogar. Razão social, senhores. A razão social de uma sociedade de advogados deverá necessariamente conter o nome de pelo menos um sócio responsável pela sociedade. Recentemente, a OAB permitiu que sociedades de advocacia que contivessem uma determinada razão social atrelada a um sócio, e esse sócio venha a falecer, a OAB entendeu que esse escritório ele poderia continuar
ostentando a mesma razão social, desde que o seu respectivo ato constitutivo previsse essa hipótese. É um entendimento relativamente recente da Ordem dos Advogados do Brasil e que me parece coerente com a identificação da clientela a um determinado nome do escritório. Falamos aqui da hipótese de licenciamento de advogados do artigo 12. Toda vez que um sócio de escritório de advocacia estiver licenciado, esse licenciamento precisa necessariamente constar como averbação no registro da sociedade, junto à Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 17 da Lei 8.906 estabelece uma regra de transbordamento de responsabilidade da sociedade para seus sócios em caso de prejuízo, em caso de má prática processual. Toda vez que estivermos diante de uma atuação equivocada, de uma situação que cause prejuízo à clientela de um determinado escritório, decorrente de uma má prática produzida por este escritório, o artigo 17 dispõe que os sócios necessariamente respondem de maneira subsidiária, porém ilimitada, para ressarcir os prejuízos gerados pela sociedade à sua clientela. Um último ponto para que concluamos essa quinta sessão de ética jurídica é a questão de punição, é a possibilidade de punição de sociedade de advogado. Essa punição, ela tem um caráter de punição, de certa forma, de penalidade, e esta penalidade, ela ocorre na pessoa dos sócios. A pessoa jurídica, o escritório, ele não comete infração ético-disciplinar. Quem comete são seus sócios. Então, toda a punição decorrente de um ato praticado por uma sociedade de advogados, esta punição ela é aderente, ela é imputada aos sócios dessa sociedade de advogados. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa quinta sessão. Retornamos numa próxima aula e fiquem bem.